Mateus capítulo 17. Amém? Você achou Mateus 17? A partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E, erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, te damos toda a glória em oração. Obrigado a Deus por esse tempo especial. Me coloco diante do Senhor com toda humildade, a Deus, pedindo encarecidamente Teu Espírito Santo possa iluminar minha mente, para que eu fale a sua palavra com sabedoria, que todos possam entender a mensagem, receber graça, força espiritual, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessas séries de mensagens no Evangelho de Mateus, e agora no capítulo 17. Do capítulo 8 de Mateus até o capítulo 23, nós temos as obras de Jesus como Cristo, seus ensinamentos como parábolas, seu testemunho como Filho de Deus. Verso 24 e verso 25 fala das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, do fim dos tempos. Do capítulo 26 ao 28 é a consumação, morte e ressurreição de Jesus. Nós estamos no capítulo 17. Esse capítulo 17 que fala da transfiguração. Nesse capítulo nós vamos ver a glória de Cristo, o Deus Filho. Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus. Há alguns que não acreditam que Jesus seja Deus, mas nós acreditamos de todo o nosso coração que Jesus é Deus, é um com o Pai, é um com o Espírito Santo. Glória a Deus. Essa é a nossa fé. Meus irmãos, o capítulo 17 vai mostrar claramente esse prenúncio, essa pré-revelação da glória de Cristo como Deus eterno. E os discípulos, particularmente 3, tiveram esse privilégio extraordinário de contemplar essa obra gloriosa, essa grandeza do Senhor. Então, nós temos que entender e ter isso bem claro na nossa vida. Jesus, ele é um com o Pai, ele é um com Deus. Se não fosse assim, ele não poderia realizar a obra da redenção, a obra da salvação. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando é falado sobre
a criança que nasceria, o filho que viria, e ali são dados alguns nomes para ele: Conselheiro, e um desses é Deus Forte, aleluia, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esses nomes estão sendo atribuídos a Jesus, glória a Deus. Jesus é o Deus forte. Jamais Isaías falaria que alguém seria Deus senão Deus. Jesus é o Deus forte. Ele é Senhor para sempre. Em Zacarias capítulo 12, verso 10, Deus, falando através do profeta Zacarias, descreve que no futuro, aquele que será transpassado, Jesus foi transpassado na cruz, para que fosse testificado que ele já estava morto. Esse que será transpassado, Deus falando de si mesmo, falando que ele mesmo é quem seria transpassado. Glória a Deus. Jesus é Deus para sempre. Em Colossenses capítulo 1, versículo 19, Paulo, falando aos Colossos, aos Colossenses, melhor dizendo, ele declara que em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Será que nós conseguimos dimensionar a plenitude de Deus? A palavra plenitude significa completo, total. Imagine, não há ninguém que consiga compreender, alcançar a dimensão de Deus, mas em Jesus está a plenitude, glória a Deus. Porque Jesus, ele é Deus, ele é o Senhor. Por isso, Jesus mostrou isso para os seus discípulos, e nós podemos tirar aqui grandes lições para as nossas vidas, e lições importantes e despertamentos, irmãos. Isso mostra claramente que Deus, ele nos chamou não para a superficialidade, mas Deus nos chamou para a profundidade. Essa noite é um despertamento para nós, para que nós não andemos na superficialidade, para que nós não sejamos superficiais, mas que nós sejamos profundos, que nós possamos ir até as profundezas, pois é lá que tem as pérolas. Você sabe que as pérolas são pegas lá nas profundezas, né? São lá que tem as pedras preciosas. Deus nos chama para desfrutarmos dessas profundezas. Glória a Deus. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Nele está todo o poder. Em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, o apóstolo Paulo, fazendo a descrição do nosso Senhor Jesus, primeira parte, ele fala da sua encarnação, verso 5 até o verso 8, e do verso 9 a 11 ele fala da sua glória, e ele diz que o Senhor o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todos os nomes, embaixo dos céus, na terra, ao qual, ou pelo qual, no nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor. Há muitos hoje que não declaram, irmão Bel, que não se prostram, que não creem, mas vai chegar um momento que todos terão que se dobrar e se curvar diante do Senhor Jesus, pois Ele é Deus, glória a Deus. Não só isso, também o apóstolo João, falando da visão que ele teve na ilha de Patmos, onde Deus revelou para ele as coisas que iriam acontecer, e
coisas extraordinárias. João declara no capítulo 7, versículo 17 de Apocalipse, que o Cordeiro de Deus, ele está sentado no centro, no meio do trono. Ele está em destaque. No trono é o trono de Deus. E o Cordeiro está lá, porque ele é Deus, ele é um com o Pai. Por isso nós vemos a grandeza do Filho de Deus, vemos a sua glória, o seu poder e tudo o que ele realiza, tudo o que ele faz. Estarmos aqui é evidência do poder do Filho de Deus. Aleluia. Estarmos aqui é evidência da obra gloriosa, da ação poderosa do Filho de Deus. É pelo poder de Deus que nós fomos resgatados. É pelo poder de Deus que a ação de Satanás foi destruída. É pelo poder de Deus que as amarras do pecado foram despedaçadas. É pelo poder de Deus que nós somos conservados neste mundo. É pelo poder de Deus. E se não fosse pelo poder de Deus, estaríamos perdidos. Por isso, Deus que é glorioso, Deus que se revelou, Ele nos chama para esta vida das profundezas. Quando o Senhor revelou a Ezequiel no templo sobre as águas que saíam do trono, Ele vai mostrando as escalas para Ezequiel. E o ponto alto dessas escalas da água que sai é um ponto onde não se dá mais para caminhar, não tem como mais andar, porque as águas já cobriram todas as coisas. Isso é possível agora nadar, mergulhar. É isso que Deus chama a igreja, Deus nos chama para estarmos nessas águas profundas, nessas águas que não se é possível nadar. E de fato, só aqueles que não se é possível andar, mas sim nadar. De fato, aqueles que estão mergulhando neste rio, eles desfrutam de obras gloriosas da parte de Deus. Obras extraordinárias, obras maravilhosas. Por isso, esse capítulo 17, Deus, Ele mostra a sua glória. E nós vamos ver aqui pontos importantes para as nossas vidas. Primeiro, nós vamos ver essa pré-revelação do Filho de Deus como o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. No versículo 1 do capítulo 17, nós vemos que Jesus, ele foi para um monte muito alto e chamou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Chamou 3 desses discípulos, poderia chamar os outros, mas chamou 3, para uma intimidade, para um relacionamento, para terem uma experiência extraordinária, uma experiência poderosa, uma experiência maravilhosa, que impactaria as suas vidas. Pedro, Tiago e João subiram com Jesus o alto monte, glória a Deus. Aqui, meus irmãos, nós vemos essa experiência que esses discípulos tiveram. E volto a repetir, Deus está nos chamando para irmos mais profundamente. Deus está nos chamando para experiências extraordinárias, mas não é experiências como nós estamos vendo aí o esterismo em muitas igrejas e que as pessoas estão fazendo, esses esterismos, algazarras e tantas outras coisas que muitas das vezes está sendo uma porta para Satanás, que é espírito, atuar na vida das pessoas. Não é experiências que vai estabelecer doutrinas na igreja, mas são experiências que vai me despertar, que vai abrir meus olhos, que vai fazer o meu coração aquecer, que vai fazer minha vida ser
despertada, experiências que vai me impactar, que vai me levar além, que vai me levar para uma dimensão extraordinária, é uma experiência profunda. Nós vemos, irmãos, como o sistema e a realidade desse mundo tem cada vez mais prendido irmãos da igreja a uma vida rasa, superficial. E aqueles que vivem a vida rasa, pode observar, sempre estão em tribulação, sempre estão em dificuldades. Nunca vem a resposta de Deus, nunca vem a solução. Aqueles que estão na superficialidade, que não desfrutam de um relacionamento, de uma experiência, de uma profundidade com Deus, não conseguem ter uma vida espiritual despertada, não conseguem, e muitas vezes são impactados com as circunstâncias desse mundo. O sistema está agindo para prender a igreja nessa superficialidade. Nessa superficialidade é impossível fazer missões, não tem como fazer missões. Os discípulos, eles estavam nesse processo de cada vez mais aprofundarem as suas vidas, mergulharem no profundo, na dimensão de Deus. Eles estavam nessa condição com Jesus. E nesse processo, eles tropeçaram muito por ainda não enxergarem, não terem essa contemplação gloriosa do Senhor. É isso que acontece quando a superficialidade não consegue enxergar que Deus é poderoso para alimentar 5.000 crianças, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quem está na superficialidade não tem condições de compreender que Deus é poderoso para alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos não tinham esse despertamento, mas depois eles tiveram essa profundidade. Quando nós estamos nessa superficialidade, não conseguimos enxergar a possibilidade da resposta de Deus, não conseguimos enxergar que missões é algo possível, que a evangelização mundial é possível, que podemos atravessar fronteiras, que podemos ser cheios de Deus para alcançar territórios e proclamar o reino de Deus. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Faça uma análise da sua vida nessa hora. Não é chamar para ter experiências, para dessas experiências fazer doutrinas, como nós vemos aí, pessoas que têm essas alucinações, vou até dizer assim, alucinações. Eu vi um anjo de noite que me falou algo e transforma isso em doutrina. Eu tive uma visão e acaba fazendo dessa visão o ritmo da vida. Não é isso. Mas são experiências que estão coadunando com as Escrituras e que me faz eu despertar. Quantos não têm essa vida profunda em Deus? Façamos uma análise nessa noite acerca da nossa vida de oração. Como nós estamos indo na nossa vida de oração? Estamos indo além? Quantas pessoas não conseguem subir esse monte do sacrifício, do isolamento com Deus, porque não conseguem mais, há tantas coisas, tantos afazeres, tantas coisas que prendem o sistema, trabalho, internet, tantas coisas que prendem e já não dá mais condições de entrar no quarto, fechar a porta e a sós com Deus ter um tempo de clamor, de oração, de choro, de pranto, um coração aberto para dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor, eu quero ir além. Jesus chamou esses discípulos, Jesus também nos chama. Jesus nos chama. Quando nós temos esse despertamento, nós podemos ver a glória de Deus.
Em João capítulo 1, versículo 14, João testemunha: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Vimos a sua glória. Esse é o testemunho de João, de ter sido impactado pela visão da glória de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16 a 18, o apóstolo Pedro, ele mostra o testemunho da glória de Deus em Cristo Jesus, e ele relata que ele viu essa glória no Monte da Transfiguração, no monte que ele subiu com Jesus. Ele viu essa glória extraordinária. Isso é um despertamento para nós como igreja. Quanto nós precisamos despertar. Você já acordou de madrugada, quando ninguém está tudo o silêncio, e foi para o seu um local de isolamento na sua casa, se prostrou diante de Deus e disse: Senhor, esse é o meu sacrifício que eu faço, Senhor, pois eu não aceito, eu não quero viver uma vida de qualquer forma ou de qualquer jeito. Eu quero ir além, eu quero ser diferente, eu quero a transformação, eu quero fazer a diferença, eu quero ser instrumento do Senhor, eu quero pregar o teu evangelho, eu quero fazer missões, e eu me coloco diante do Senhor. Você já teve despertamento, ou no período da tarde que não tem ninguém, e vem tanta dificuldade, tanto desânimo, mas você dizer: não, esse é o meu tempo com Deus. É o despertamento, igreja. Deus nos chama para irmos além. Quando os discípulos foram, no verso 2, a Bíblia diz que Jesus transfigurou-se diante deles. Esse é o poder da ação de Deus, onde nós vemos a harmonia perfeita das duas naturezas do Senhor Jesus. Ele que foi encarnado e tomou a forma humana, sendo concebido de Maria, e veio à terra nesse corpo humano, mas não perdeu a sua divindade. E aqui nós vemos esse transporte, essa transfiguração que transpassa e transpassou o natural. Transpassou o natural de forma que o natural não foi destruído. Quando nós vemos que aquele que olha para Deus, aquele que contempla Deus no corpo humano, ele não suporta, é destruído. Mas Jesus, ele transfigurou-se, transpassou, ultrapassou a condição humana, a estrutura humana, física, e manifestou a sua glória, essa harmonia perfeita da glória de Deus e da obra de Deus, Jesus Cristo, que cumpriu todas as coisas e demonstrou o poder de Deus. Na sequência, nós vemos a sua glória, o ser glorioso, aleluia. Quando Jesus transfigurou-se, a Bíblia diz que sua face, ela tornou-se como o sol. Meu Deus, tornou-se como o sol. Os discípulos testemunharam essa ação poderosa. Eles testemunharam essa obra gloriosa. Essa ação de Jesus, de sua face ser transfigurada, transformada como o sol, é o que o autor do livro, que é Mateus, ele vai fazer essa comparação, porque ele tentou encontrar aqui a linguagem na terra para descrever aquela experiência poderosa que Pedro transmitiu para ele. Então ele tentou descrever, vendo aquela glória, aquela irradiação. Ele disse: com que eu posso comparar isso? Com que eu posso comparar isso? Já sei, é como um sol. Aleluia. Meu Deus. Aquilo que ele conseguiu chegar mais próximo. E nós vemos o poder que o sol tem. É impossível alguém de nós, ou algum ser humano, colocar os seus olhos fixos no sol.
É impossível, porque vai ficar cego. O poder que o sol tem, a magnitude do sol. E Cristo, ele vem resplandecendo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, quando o Senhor descreve a cidade santa, ele mostra nesse versículo 5 que nela não haverá noite, não haverá dia, não haverá sol, porque o próprio Deus iluminará todas as coisas. Deus resplandecente a sua glória. Esse é o aspecto do Filho de Deus, que resplandece, que manifesta a sua glória. Em Êxodo, capítulo 34, Moisés ficou no monte de Deus 40 dias e 40 noites, conversando face a face com Deus. 40 dias e 40 noites. Nesse período, Moisés não foi ao banheiro, Moisés não comeu, não bebeu, Moisés não dormiu. 40 dias e 40 noites. Ele estava na presença de Deus. Ele pegou as tábuas da lei, as tábuas do testemunho, as tábuas que testemunhavam das leis de Deus. Ele desceu do monte com essas tábuas. E quando ele desceu, a descrição do versículo 29 do capítulo 34 de Êxodo, Moisés desceu com as tábuas e a sua face resplandecia, brilhava, a ponto de que as pessoas não poderiam olhar para Moisés. Teve que botar o véu. Quando ele subia, ele tirava o véu. Quando ele descia, ele colocava o véu. Porque era uma luz, era um resplendor, era uma irradiação de brilho. Imagine, se Moisés teve essa glória. Só que tem um detalhe, a glória de Moisés, essa luz, é o reflexo. Está refletindo. Moisés está sendo como um espelho, refletindo a luz. Só que Jesus não. Jesus, de fato, é a luz. Aleluia. Glória a Deus. Em Jesus não foi o sol, não foi um reflexo. Não foi um reflexo que veio na sua face. Foi a glória de Deus. Foi o sol, como o sol que resplandeceu. Essa é a glória de Deus. E não só isso, mas também as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Em Marcos, no capítulo 9, quando ele descreve essa ação que aconteceu nas roupas de Jesus, ele diz que elas se tornaram tão brancas que nenhum lavador, nenhuma pessoa da terra que lava roupas poderia torná-las brancas daquela forma. E até hoje, ainda se fosse colocado hoje, nenhuma máquina de lavar, por mais poderosa que seja, ou que use qualquer produto químico, não poderia tornar algo tão branco como foi as vestes de Jesus, que resplandecia. Nós vemos o aspecto da sua pureza e da sua santidade. Foi por isso que Isaías, no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus, ele caiu estatalado e disse: eu vou morrer! Eu vi a glória de Deus! Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Eu vou morrer! Mas veio Deus e purificou a vida de Isaías. Deus não mostra a sua glória para nos destruir, mas mostra a sua glória para nos purificar, para nos santificar. A sua pureza que resplandece, é impossível ter qualquer mácula, qualquer fagulha de sujeira. É algo resplandecente, tão branco, que não pode ser comparado com algo desta terra. Então nós vemos a glória de Cristo, a glória do nosso Senhor, a glória do Deus vivo que foi manifestada. E isso é segurança para nós. Deus, Ele quer e nos chama para essa experiência, essa vida de contemplar a sua grandeza e de ter esse enchimento do Espírito Santo, para nossos olhos se abrirem mais claramente para o entendimento das Escrituras, para o conhecimento das Escrituras, compreensão da palavra de Deus, compreensão do Evangelho.
Meus irmãos, tendo esse espanto, tendo esse impacto, os discípulos ficaram atônitos e atordoados e começaram a falar coisas sem sentido, mas disso nós podemos ver algo muito interessante. No versículo 3 ao versículo 5, quando os discípulos viram ali, manifestaram-se Moisés e Elias com Jesus e conversando com Jesus. Moisés e Elias. Então, Pedro, ele toma a frente e diz: Senhor, se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Moisés e Elias têm uma figura muito importante, tem um símbolo muito importante. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. A lei e os profetas estavam falando com Jesus. Mas Pedro, no seu delírio, ele declarou: vamos fazer 3 tendas e vamos estabelecer aqui a nossa vida e o marco para a igreja e tudo mais. Não está escrito isso, mas é o que eu deduzo. Então, vamos estabelecer aqui, é como se ele estivesse colocando Moisés, Elias e Jesus ali naquele patamar, naquele nível de igualdade. Vamos estabelecer as 3 tendas aqui. É uma triste realidade. Nós vemos hoje que o falso evangelho está colocando Jesus em uma forma bem inferiorizada. Parece que Jesus é um fraco, que não faz mais nada. Eles estão colocando Jesus como alguém de segundo plano. É segundo plano. Infelizmente, tantas coisas são poderosas. Não, para que você receba, você precisa fazer isso, fazer aquilo e fazer aquela outra coisa. Não, para que você tenha isso, você precisa fazer isso, esse sacrifício e aquilo mais. Como se Jesus ficasse em segundo plano. Infelizmente, mas de repente eles foram envolvidos por uma nuvem de glória, uma nuvem cintilante. E da nuvem saiu uma voz poderosa, que foi impactante para eles, uma voz estrondante, uma voz impactante, que disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Aleluia! Este é meu filho amado, de quem me agrado. É ele, só ele, unicamente ele, exclusivamente ele. E olha o detalhe que diz o texto: este é meu filho amado. É este meu filho amado, aleluia, de quem me agrado. Ouçam-no! Ouçam-no! Ele não disse: escute Moisés, escute Elias, não. Ele disse: ouçam-no, meu filho amado, de quem me agrado, escute a ele. Amém. Glória a Deus. Somente Jesus, irmãos. Aleluia. Somente Cristo. As pessoas estão escutando tantas outras coisas, como se Jesus não fosse nada. Como se dizer: Jesus é a resposta para a sua vida. Ah, não, isso eu já sei, mas eu tenho que fazer aqui as correntes, as campanhas e o jejum. Não, pai, mas Jesus é a solução plena. Ah, não, mas eu tenho que fazer as 7 semanas. Rapaz, Jesus é o que basta. Não, mas eu tenho que andar de joelho aqui 3 quilômetros. Senão, rapaz, não, mas eu estou dizendo para Jesus: ah, isso eu já sei, mas eu preciso fazer. Essa é a triste realidade. Deus disse: irmãos, uma voz do céu que estrondou, que os discípulos ficaram estatalados, e diante de Moisés e Elias, é a voz do céu, que é a voz de Deus, disse: este é meu filho, escute ele, ouça ele, somente ele é a resposta, ele é a solução, porque ele é Deus. Aleluia! Por isso que Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus.
Só precisamos de Jesus, aleluia, porque só Jesus é o Cristo. É por isso que Deus está nos chamando para irmos mais fundo em oração, em clamor e em súplica, para termos experiências profundas com Deus, mas não histerismos e coisas místicas que vai tirar Jesus da jogada, não, mas é a experiência que vai fazer eu enxergar mais claramente: Jesus é o meu Senhor. A experiência que vai fazer eu enxergar mais claramente que o nome de Jesus tem poder, autoridade no nome de Jesus, como Pedro e João disse para aquele homem: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levante! Aleluia! Essa é a resposta. Jesus é o Cristo. Meus irmãos, cuidado com os ventos de doutrina, cuidado com os ensinamentos. Nós vimos até na mensagem, no capítulo 16, o engano das trevas, que ilude para tirar o foco de Jesus, para tirar o foco de que Jesus é a resposta, de que Ele é o Cristo de Deus. Cuidado, Deus disse claramente: ouçam, é meu filho amado, só Ele é a resposta. Glória a Deus. Desta forma, nós temos algo muito interessante no decorrer do capítulo 17, a evidência dessa glória de Cristo. Jesus é maior do que todos. Nós vemos aqui a supremacia, a superioridade de Cristo. Vemos no versículo 14 até o 27, 2 episódios aqui mostram essa grandeza de Cristo. Primeiro, ele transfigura-se diante dos discípulos, mostra a sua glória e evidencia 2 episódios que nos traz a compreensão de que só Ele é a resposta, somente Ele é a solução. O primeiro episódio vai do versículo 14 ao versículo 23. Versículo 14 ao versículo 23. Quando Jesus, ele estava andando, a multidão o cercou. A multidão, onde Jesus ia, a multidão cercava. A multidão cercou a Jesus e veio um homem clamando e suplicando, pedindo socorro. Prostrou-se diante de Jesus, pedindo socorro, que o seu filho estava em uma situação bem difícil. Ele estava com um problema e o problema dele era que ele se jogava no fogo e na água. Em Lucas diz que ele se convulsionava. É tratado em algumas versões como um ataque epilético. Ele estava convulsionando, não tinha controle do seu corpo, caía no fogo, caía na água, era terrível. E o pai estava bem triste com aquela situação, bem com o coração apertado. Ele foi a de Jesus e disse: Senhor, socorre-me, socorre meu filho, a situação é difícil. E aqui é o detalhe, irmãos, pois ele disse: eu fui até os teus discípulos, levei o caso aos seus discípulos, mas eles não puderam dar a resposta, não puderam dar a solução. Por isso eu vim a ti, para que o Senhor me socorresse. Então Jesus repreendeu aquele demônio, e o demônio saiu, e aquele homem ficou curado. O filho daquele homem ficou curado. Nós vemos, irmãos, Jesus deu poder aos discípulos. Jesus deu autoridade. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, está escrito: Jesus disse para os discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do maligno, e nada vos causará dano algum. Jesus deu aos discípulos autoridade para repreender Satanás, repreender os demônios. Mas aqui nós vemos claramente que os discípulos não puderam fazer, não puderam realizar aquela obra, não puderam curar aquele jovem, aquele rapaz. E aqui nós vemos claramente
que o poder não é propriamente nosso. O poder não é próprio dos discípulos. Moisés, quando subiu o monte, a sua face resplandecia, mas não é porque Moisés tinha luz própria, é porque a glória de Deus refletia na face de Moisés. Os discípulos não têm poder próprio, não têm poder de si mesmo, o poder é de Jesus. Aleluia! Jesus é que tem o poder. Repreendeu o demônio, repreendeu as trevas, repreendeu Satanás, repreendeu aquele espírito satânico para que ele fosse neutralizado e o jovem fosse livre, liberto. Jesus não precisou fazer esforço. Tem gente que pensa, irmãos, meu Deus, que a batalha entre Jesus e o diabo é uma batalha cansativa para Jesus. Jesus vai ter que fazer um esforço, que o diabo para sair um demônio é tão difícil, ele sai ali batalhando. Irmãos, isso é ilusão, é utopia. Não existe isso, não existe isso. Não tem vez o diabo com Jesus. Jesus só disse, saia dele, automaticamente saiu o diabo, o demônio. E aquele rapaz ficou curado porque todos se submetem à autoridade de Jesus, porque Jesus é Deus, é o Cristo. Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas. Ele disse, haja e aconteceu, levante-se e fez. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Em João capítulo 1, versículo 3, diz que tudo foi feito por Cristo. Aleluia! Ele tem o poder, tem a autoridade, a sua palavra é poderosa. Ele diz, sai, não tem esforço nem nada, é só dizer, sai, já foi, acabou, porque tudo está em Jesus. Só Ele é o Cristo de Deus, só Ele é a resposta. Então Jesus dá uma lição aos discípulos, um despertamento. E os discípulos perguntaram, mas Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Duas coisas aqui Jesus fala, como ensinamento para os discípulos que serve para nós. Primeiro ele disse, por causa da incredulidade. Vocês não tiveram fé, vocês não creram. Se vocês creem, e a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte, saia daqui, lance-se no mar. Crer na obra, crer quem Ele é, crer em quem Ele é, Jesus, o Cristo de Deus. E a segunda coisa que ele diz é que é preciso haver despertamento, pois no versículo 21 Jesus disse, mas estas castas de demônios só saem pela oração e pelo jejum. Aleluia! Aqui ele chamando os discípulos e a nós para esse despertamento e mais profundo. Você vê, e se você depois ler Atos, que é o período que os discípulos recebem o Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo, você vai observar que ali eles enfrentaram demônios cavernosos, espíritos malignos, mas nenhum deles foram pários, porque eles estavam mais profundos, eles foram mais além. Esse despertamento da vida de oração, da vida do jejum, da vida de entrega total a Deus. Deus nos chama para irmos mais além. O segundo episódio que nós temos, do verso 24 ao versículo 27, onde os discípulos, particularmente Pedro, é abordado pelos cobradores de impostos do templo, e eles dizem, o seu mestre não paga o imposto? E Pedro disse, paga sim. E foi entrar em casa. Quando Pedro entra em casa, Jesus toma a dianteira e diz, de quem os homens cobram os impostos? Dos filhos ou das outras pessoas? Pedro disse, cobra das outras pessoas. Então Jesus disse, então os filhos estão isentos. Sim, estão isentos. O que Jesus está dizendo? Jesus mostra para Pedro que o imposto é cobrado para aqueles que não são da linhagem real, da descendência real. Então eles estão cobrando das outras pessoas, não daqueles que são da descendência real. Então Jesus diz, eles estão cobrando os impostos
daqueles que não são os filhos. Por isso, parafraseando, eu sou isento dos impostos, porque eu sou da descendência real, filho de Davi, vim da descendência real para herdar o trono do reino que nunca terá fim. Mas, para que não escandalize, vá lá no mar, lance o anzol, pegue o primeiro peixe, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca do peixe e você vai encontrar lá uma moeda de 4 dracmas, que corresponde a pagar meu imposto e o seu. E pague imposto, para não escandalizar. Aqui nós vemos Jesus, que é o Rei eterno, o Rei absoluto, o Rei verdadeiro. Abra sua Bíblia, rapidamente, já estamos finalizando, no capítulo 1 de Lucas, versículo 31. Capítulo 1 de Lucas, versículo 31, até o versículo 33, Lucas capítulo 1, versículo 31 e 33, diz assim, o anjo Gabriel falando para Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Por isso Jesus disse: eles estão cobrando os impostos dos outros, dos filhos não. Eu sou esse que é o descendente de Davi, do qual reinará, o reino perfeito que não terá fim. Esse é o Jesus, onde ele mostra que nele está todo o poder para resolver todas as coisas, e ele é o Rei verdadeiro e absoluto, onde haverá o governo perfeito e autêntico. Por isso ele transfigurou-se no monte, resplandecendo a sua glória. Nós vemos no capítulo 16, no versículo 16, que Pedro fez a afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no capítulo 17, ele mostra a sua glória, uma fagulha da sua glória, mostrando, apresentando o poderio dele para cumprir todas as coisas e resolver tudo que é necessário para a redenção da humanidade, para a redenção daqueles que creem. Por isso o foco é em Jesus. Só ele é o Cristo, só ele é a resposta. Desta forma, hoje é despertamento para nós como igreja, quebrarmos os grilhões, partirmos as amarras, derrubarmos as barreiras que nos impedem de irmos mais profundos, de mergulharmos mais profundos, de vivermos em oração, onde despertamento na oração, a vida de oração, a vida de entrega total a Deus, em jejum, em oração, para entender a palavra, as escrituras, desfrutando do poder de Deus, pois Deus nos chamou para uma grande missão. Você foi chamado para uma grande missão. Nós fomos chamados para uma grande missão. A maior missão de todos os tempos, de todas as eras e de todas as épocas. A missão extraordinária que só a igreja recebeu. Ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É esse Deus
que resplandeceu com glória, que as pessoas não podem ver. Quem consegue olhar para o sol? É a glória de Cristo, e esse Cristo está conosco até o fim dos tempos. Aleluia! Por isso nós somos desafiados. Coloque seu nome aqui. Coloque seu nome aqui. Jesus poderia chamar os 12, mas ele chamou Pedro, Tiago e João. Aleluia! Coloque seu nome aqui. Coloque seu nome aqui, irmã Jumara, irmã Camila, irmã Flávia. Coloque seu nome aqui. Te chamou para ir para um monte mais alto. Amém? Chamou para um monte mais alto. Coloque seu nome ali. Irmã Romilda, todos nós como igreja. Coloque o seu nome ali. É difícil colocar o nome ali, né? Para ir mais além. Mas Deus nos chama para esse desafio. Para esse desafio de colocarmos o nosso nome aqui. Ele olhou para você. Ele olhou para mim. Ele olhou para nós. Ele quer que a gente coloque o nosso nome ali. Para irmos mais além. Mais alto. Monte mais alto. Aleluia. Contemplar a glória de Deus. Contemplar a glória de Deus, e mais profundo, esse é o chamado de Deus para nós. Amém? Aleluia. Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque sua vida diante de Deus nesta hora. Deus te chama para ir mais além, ir mais profundo. Aleluia, e mais profundo e mais além. Jogue tudo fora, irmãos, irmã, jogue tudo fora, em nome de Jesus. Você sabe que você pode ir mais. Quebre nesta noite as cadeias, as barreiras, deixe das coisas mais seculares para lá, em nome de Jesus. É noite de irmos mais fundo, não há mais tempo, Jesus está voltando. A missão é urgente. Pedro, Tiago e João, esse Pedro que teve essa experiência extraordinária, ele não transformou isso em doutrina, visões e tudo mais, não, mas isso levou ele a ser mais destemido na obra da evangelização. Esse é o nosso despertamento. Glória a Deus agora, coloque a sua vida diante de Deus. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Querido Deus e magnífico Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor nos chamou para irmos mais além, irmos mais profundo, mergulharmos no rio do Espírito. Meu Deus eterno e soberano, quantos aqui, ó Pai, já não tem mais essa experiência de contemplar a Tua glória, essa experiência do coração inflamar pela vida de oração profunda, e ter a revelação do entendimento da Tua palavra. Quando não tem mais, meu Deus, e estão na superficialidade, mas essa noite a Tua voz soou, chamando a cada um pelo nome, chamando Álvaro, chamando pelo nome, aleluia, para esse despertamento, glória ao Si, chamando para mais profundo, em nome de Jesus, para uma vida incendiada no Espírito Santo, uma vida mergulhada no Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida que abre entendimento para a compreensão das Escrituras, uma vida que abre o entendimento para a compreensão da palavra, uma vida que inflama o coração para uma dedicação mais poderosa em Deus, para uma dedicação para a evangelização, uma dedicação no testemunho. É noite do despertamento. Deus está chamando você, está chamando a mim. A obra é muito grande, há muitas terras a serem conquistadas, e somente aqueles que são destemidos e que vão mais profundos, é esses que podem contemplar esta obra gloriosa de Deus, esses que podem contemplar que a terra prometida já foi estabelecida, e que os gigantes serão vencidos, e que conquistaremos para a glória de Deus. São aqueles que vão
quão mais profundo. É Deus chamando a igreja. Deus está aqui chamando, em nome de Jesus, que as barreiras serão derrubadas, os grilhões serão quebrados, toda a cadeia destruída, que as barreiras espirituais sejam derrubadas, as setas das trevas sejam destruídas, para a glória de Deus, que você seja cheio, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus.